Você já ouviu falar em grupos? Eles são um conceito fundamental para diversas áreas da matemática, e nesse vídeo a gente vai ilustrar um pouco como eles funcionam. Os grupos consistem basicamente em um conjunto em cujos elementos a gente pode aplicar uma operação que satisfaça certas propriedades, como ter um elemento neutro e ter elementos inversos. Alguns grupos já são até conhecidos nossos. Os números inteiros, por exemplo, com a operação de adição, formam um grupo. Os números reais sem o zero, com a operação de multiplicação, formam um grupo. As matrizes quadradas de uma determinada ordem, se excluirmos as que têm determinante igual a zero, também formam um grupo com a multiplicação de matrizes. Até as funções inversíveis de um conjunto, por exemplo, dos números reais, formam um grupo com a operação de composição de funções. Nesse vídeo, a gente vai ver como os grupos estão até em objetos matemáticos para os quais olhamos pouco, como nas rotações de uma forma espacial. Vamos começar o nosso estudo com um prisma de base triangular. A gente vai olhar para as rotações dele, mas não para qualquer rotação. A gente vai olhar para as rotações simétricas, que fazem com que ele volte a ocupar o mesmo espaço que ele ocupava originalmente, mas numa posição diferente. Por exemplo, quando eu faço essa rotação aqui, o prisma volta para o lugar de antes, mas ele não está mais na mesma posição, porque a face lateral que aparece para a gente não é mais a amarela, e sim a verde. A gente pode perceber que essas rotações acontecem ao redor de algum eixo que passa pelo centro do prisma. A rotação que eu fiz, por exemplo, foi ao redor desse eixo aqui. O que a gente vai fazer agora é tentar listar todas as rotações que a gente pode fazer com o prisma e ver que elas formam um grupo. A primeira delas é a rotação que a gente chama de identidade, ou seja, a que deixa o prisma na mesma posição. Pode parecer estranho considerar essa uma rotação, mas todo grupo tem um elemento que não faz nada com a operação. É como quando somamos zero a algum número e ele continua o mesmo. Vamos chamar a rotação identidade de R1. A próxima rotação vai ser a que eu mostrei antes, que é 1/3 da volta no sentido horário em torno desse eixo que está aparecendo, ou seja, uma rotação de 120 graus. Vamos chamar essa de R2. A próxima é mais 1/3 de volta ao redor desse eixo, ou seja, partindo da posição inicial, é uma rotação de 240 graus em torno dele. Essa a gente vai chamar de R3. Se girássemos mais 1/3 da volta, o prisma voltaria para a posição inicial. Então essa rotação seria equivalente à identidade, que já está listada. Como a gente já esgotou as rotações em volta desse eixo, vamos passar para outros. Para esse eixo aqui, que passa pelo meio de uma das faces laterais do prisma, essa daqui de baixo, a gente pode fazer uma rotação de meia volta, ou seja, de 180 graus. A gente pode perceber que as faces que ficam viradas para a gente agora são a azul clara e a vermelha. Vamos chamar essa rotação de R4. Se partindo da posição inicial, a gente girar meia volta a mais do que antes, o prisma volta para a posição inicial. Então, a gente não precisa contar essa rotação, porque ela, na verdade, é a identidade. Do mesmo jeito, a gente pode girar o prisma 180 graus ao redor dos eixos que passam pelas outras faces laterais. Se a gente considerar esse eixo, por exemplo, a gente pode fazer essa rotação, de 180 graus. Percebam que ela não é igual à anterior, porque agora as faces viradas para a gente são a azul clara e a amarela, sendo que antes eram a azul clara e a vermelha. Essa rotação a gente vai chamar de R5. Por último, vamos considerar a rotação ao redor desse eixo aqui. De novo, uma rotação de 180 graus. Dessa vez aparece a face verde. Vamos chamar essa de R6. Bom, agora a gente já tem o conjunto das rotações do prisma. Para ele ser um grupo, ele precisa de uma operação, que vai ser a composição das rotações. Ou seja, a gente vai aplicar essas rotações uma seguida da outra. Para começar, a gente vai fazer duas vezes a rotação R2, ou seja, ela seguida dela mesma. Como a rotação R2 é de 120 graus ao redor desse eixo, quando a gente aplica ela duas vezes seguidas, a gente vai ter feito uma rotação de 240 graus, que equivale à rotação R3, na verdade. Assim, a gente pode concluir que R2 composta com R2 resulta em R3. Inclusive, a gente pode perceber que quando a gente faz R2 seguida de R2, a gente vê as faces azul escura e vermelha, assim como se a gente tivesse feito só a rotação R3. Outro exemplo. O que será que acontece se a gente compuser as rotações R2 e R4? A gente só precisa tomar um cuidado, porque quando a gente diz que vai compor R2 com R4, quer dizer que a gente vai aplicar primeiro a R4 e depois a R2. Nossa notação é meio invertida mesmo, mas é parecida com a de composição de funções que a gente já conhece. Primeiro, vamos fazer a R4 e depois vamos fazer a R2.
As faces que ficaram aparecendo para a gente agora são a verde e a azul clara. E essa é exatamente a mesma posição em que o prisma fica quando a gente faz só a rotação R6. Assim, a gente consegue concluir que a composição de R2 com R4 é a própria rotação R6. Com esses e outros exemplos, a gente pode observar que ao aplicar a nossa operação, que é a composição, em quaisquer elementos do nosso conjunto, que são as rotações, o resultado continua dentro do nosso conjunto. Ou seja, a composição de quaisquer das rotações que a gente viu sempre resulta também em uma delas. Agora, o que será que acontece se em vez de a gente compor R2 com R4, como a gente fez agora, a gente compuser R4 com R2? Ou seja, se fizermos primeiro R2 e depois R4. Um palpite óbvio seria dizer que o resultado também é R6, não é? Afinal, todos já ouvimos falar que a ordem dos fatores não altera o produto. Essa propriedade se chama comutatividade, e ela é verdade para os números inteiros e para os números reais, por exemplo, mas existem grupos em que ela não é sempre verdade. A gente viu que se a gente aplicar R4 e depois R2, a gente obtém R6. Mas se a gente aplicar R2 e depois aplicar R4, a gente chega aonde? Em R5, porque as faces que aparecem agora são a amarela e a azul clara. Então, o grupo formado pelas rotações desse prisma não é comutativo, já que R2 composta com R4 resulta numa rotação diferente de R4 composta com R2. Será que vocês se lembram de outros conjuntos com operações que não são comutativas? Com o que a gente viu até aqui, a gente pode montar uma tabela que dê o resultado da composição entre quaisquer duas rotações, já que o número de rotações é finito. Uma entrada dessa tabela representa o resultado de aplicarmos primeiro a rotação da coluna correspondente e depois a da linha. Com as composições que a gente já viu até aqui, a gente pode preencher essas entradas da tabela. E se a gente continuar fazendo essas experiências de aplicar uma rotação seguida da outra, a gente pode completar toda a tabela. Assim, ela vai ser uma descrição completa de como funciona a operação de composição do nosso conjunto de rotações, ou seja, o nosso grupo. Outro grupo, que é um dos mais utilizados na matemática, é o que chamamos de grupo de permutações. Você se lembra do que é uma permutação? Uma permutação é uma reordenação dos elementos de um conjunto. Por exemplo, se tivermos um conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3, uma permutação dele é 2, 3, 1. Lembrando do conteúdo de análise combinatória, a gente sabe que um conjunto com n elementos possui n fatorial permutações distintas. Assim, o conjunto com 3 elementos possui 3 fatorial, ou seja, 6 permutações distintas. Vamos ver quais são elas? A primeira permutação é a que mantém todos os números no lugar. É a nossa permutação identidade. Vamos chamar ela de F1. Na próxima permutação, o 1 vai se transformar no 2, o 2 se transforma no 3 e o 3 se transforma no 1. Vamos chamar essa de F2. Na próxima, a F3, o 1 vira 3, o 2 vira 1 e o 3 vira 2. Na F4, o 1 fica no lugar, o 2 vira 3 e o 3 vira 2. Na F5, o 1 vira 3, o 2 fica no lugar e o 3 vira 1. E por último, na F6, o 1 vira 2, o 2 vira 1 e o 3 fica no lugar. Do mesmo jeito que a gente fez para as rotações, vamos compor as permutações que a gente viu. Essa composição vai ser a operação do nosso grupo de permutações. Por exemplo, podemos compor F3 com F5. Assim, aplicando primeiro F5, o 1 vira 3, o 2 fica no lugar e o 3 vira 1. Depois, aplicando F3, o 3 vira 2, o 2 vira 1 e o 1 vira 3. No fim, o que a gente fez foi transformar aquele primeiro 1 em 2 no final, o 2 em 1 e o 3 em 3, que é o que a permutação F6 faz. A gente conclui assim que F3 composta com F5 resulta em F6. Agora que a gente viu como fazer a composição de permutações, a gente pode construir para o nosso grupo uma tabela que represente ele todo, assim como a gente fez com as rotações do prisma. Já vimos que F3 composta com F5 resulta em F6. Calculando as outras composições das permutações, a gente pode completar o resto da tabela, desse jeito. Essa tabela é familiar? Vamos dar uma olhada na tabela do grupo de rotações. Consegue ver alguma semelhança? É porque, na verdade, os dois grupos são o mesmo. Ok, não é que eles são realmente o mesmo,
mas eles têm uma estrutura idêntica, apenas com roupagens diferentes. Assim como a gente não chama dois ângulos de iguais, e sim de congruentes, quando dois grupos têm estruturas idênticas, dizemos que eles são isomorfos. Será que existe algum jeito de identificar por que esses grupos são isomorfos nos contextos originais deles? Vamos pegar dois elementos correspondentes dos nossos grupos e ver o que eles fazem. Essa aqui é uma representação do nosso prisma na posição inicial. A base azul escura está virada para a gente, e as posições das faces laterais são representadas pelas cores verde, amarela e vermelha. Quando a gente aplica a rotação R6, o prisma muda para essa posição. A face virada para a gente agora é azul clara, a face vermelha ficou no mesmo lugar e a verde e a amarela trocaram de lugar. Vamos olhar agora para as permutações do conjunto 1, 2, 3. Se a gente começar com ele na ordem original e aplicar a permutação F6, o que acontece? O 3 fica no lugar dele e o 1 e o 2 trocam de lugar. Conseguem ver a semelhança dos dois casos? Um elemento ficou parado e os outros dois trocaram de lugar. Se a gente numerar as faces laterais do prisma desse jeito, a rotação R6 vai trocar as faces 1 e 2 de lugar e manter a 3 parada, que foi justamente o que a permutação F6 fez. A gente pode inclusive fazer essa mesma experiência com as outras rotações e permutações, mantendo a mesma numeração para as faces. E a gente vai ver que o que uma rotação faz no prisma, a permutação correspondente também faz com o 1, o 2 e o 3. Vamos ver agora o que acontece com outro tipo de sólido? Vamos considerar um cubo. Ele tem três tipos de eixos de rotação: os que passam por faces opostas, os que passam por vértices opostos e os que passam por arestas opostas. Você consegue ver quantos eixos de cada um desses tipos o cubo tem? Agora, vamos contar quantas rotações simétricas podem ser feitas em cada eixo antes de o cubo voltar para a posição inicial. Nos eixos que passam pelas faces, a gente consegue fazer 1, 2, 3 e o cubo volta para a posição inicial. Nos eixos que passam pelos vértices, a gente consegue fazer 1, 2 e o cubo volta para a posição inicial. E nos eixos que passam pelas arestas, a gente consegue fazer uma rotação e o cubo já volta para a posição inicial. Sabendo disso, e de quantos eixos de cada tipo existem, a gente pode calcular quantas rotações o cubo tem no total, mas claro, não esquecendo da identidade. Vou deixar esse cálculo para vocês, mas já adianto que vocês têm que chegar no resultado de 24 rotações. Como o cubo tem mais tipos de rotações, não é tão fácil quanto era no prisma a gente visualizar o resultado da composição de duas delas. A gente teria que ficar comparando cada resultado com cada uma das 24 rotações, uma por uma. Será então que existe algum jeito mais fácil de calcular as composições das rotações do cubo? A resposta é sim. E para isso, a gente vai usar a ideia de relacionar as rotações com as permutações. O cubo tem 24 rotações, certo? Notem que 24 é justamente 4 fatorial, que é o tamanho do grupo de permutações de 4 elementos. E isso não é por acaso. De fato, o grupo de rotações do cubo é isomorfo ao grupo de permutações de 4 elementos. Assim, a gente pode usar ele para calcular as composições das rotações do cubo. E é bem mais fácil calcular no papel a composição de duas permutações que a composição de duas rotações. Mas por que será que as rotações do cubo se comportam como as permutações de 4 elementos? Comparando com a relação que a gente fez para o prisma, qual elemento do cubo existe em 4 para serem permutados? A resposta não é tão óbvia, mas ela existe. São as diagonais. O cubo tem 4 diagonais, e cada rotação corresponde a uma permutação delas. Para ver e entender isso melhor, você pode numerar elas e usar o mesmo raciocínio que a gente usou no prisma. A gente ainda pode fazer raciocínios semelhantes com outros sólidos, como o dodecaedro. Ele possui 60 rotações, que é metade de 5 fatorial. Quais serão os 5 elementos dele que são permutados? E será que todos os tipos de permutação acontecem, já que são só metade delas que aparecem no dodecaedro? Garanto que a resposta vai te surpreender. E aí, o que achou dos grupos? Interessantes, não? Existem muitas outras semelhanças como as que a gente estudou aqui, e muitas outras ideias a respeito de grupos, então o estudo deles não para por aqui. Existem também muitos outros tipos de grupos, com estruturas bem diferentes, então ainda tem muita coisa sobre eles para ser descoberta.
Se quiserem saber mais sobre isso, venham estudar com a gente. Obrigado, pessoal! Esperamos que tenham gostado e torcemos para ver vocês em breve pelos corredores do IME. Continuem aproveitando o evento e conversando com os alunos e professores. Até mais!